Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia da Ciência, agora trabalhando o conceito de ciência e sociedade, as relações que existem entre essas duas esferas. Nós vimos nas aulas anteriores, na análise epistemológica contemporânea, como que a gente foi levado a uma compreensão da atividade científica como um procedimento que não admite falhas. A gente costuma ver a ciência exatamente como aquele saber sempre correto. Até hoje a gente tem essa concepção de ciência. No entanto, a gente sabe que não existe, como dizia Einstein, nenhum caminho lógico que nos conduza às grandes leis do universo. Elas só podem ser atingidas por meio de intuições baseadas em algo semelhante a um amor intelectual pelos objetos da experiência. O que acontece? O procedimento científico ele não é livre de falhas. Ele também tem suas falhas. E ele também não depende exclusivamente da lógica. Ou seja, apesar da gente tentar uma matematização do mundo, uma logicidade do mundo, a gente sempre vai cair em algo de subjetivo, como dizia o próprio Einstein. Daí a gente encara os mitos da ciência. O que seria esse mito da ciência? Rubem Alves, no seu livro Filosofia da Ciência, vai falar um pouco sobre esse mito da ciência. Aliás, o mito do cientista. O que é o cientista? O cientista é um cara que virou um mito, como ele vai dizer. E todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Este é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, os cientistas, os outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. A gente percebe muito hoje em dia, está cientificamente comprovado, aí todo mundo vai fazer porque está cientificamente comprovado. Às vezes nem sabe qual cientificamente comprovado é esse, né? Se falou, está cientificamente comprovado, mas de que forma? Qual experiência foi feita para comprovar? Né? De que forma chegou a essa conclusão? Não, se está cientificamente comprovado, é indubitável. Quando o médico lhe dá uma receita, você faz perguntas, né? Diz Rubem Alves. Sabe como os medicamentos funcionam? Será que você se pergunta se o médico sabe como os medicamentos funcionam? Ele manda, a gente compra e toma. Não pensamos, nós obedecemos. Não precisamos pensar porque nós acreditamos que há indivíduos especializados e competentes para pensar. Pagamos para que ele pense por nós. Depois ainda dizem por aí que vivemos uma civilização científica. Aí o Rubem Alves vai falar que ele diz que dos médicos pode se aplicar a tudo. Os economistas tomam as decisões e nós temos que obedecer. Os engenheiros urbanistas dizem como devem ser as cidades e assim acontece. Dizem que o álcool será a solução para que os nossos automóveis continuem a trafegar, a agricultura se altera e a palavra dos técnicos se cumpre. Afinal de contas, para que serve a nossa cabeça? Ainda podemos pensar? Adianta pensar? É um questionamento que Rubem Alves vai fazer nesse livro Filosofia da Ciência. E é interessante, né? A gente cada vez mais está abdicando do pensamento, deixando o pensamento como algo restrito ao cientista. Rubem Alves ele vai afirmar que o cientista ele virou um mito porque, apesar de a análise epistemológica ter relativizado o conhecimento científico em relação a outros tipos de conhecimento e julgado luz sobre o processo de conhecer, como nós vimos na aula passada, que não depende exclusivamente da atividade lógica, a sociedade em geral ignora essa informação e o cientista ainda tem muito poder sobre as pessoas. Este poder está fundado no fato de que, por serem cientistas da classe especializada no que se crê o saber correto, a nossa cultura aceita que as pessoas abdiquem de pensar por si próprias e se limitem a fazer o que eles mandam. Ou seja, é um mito que inibe o pensamento dos indivíduos em geral e os leva a se comportar da maneira que os cientistas determinam como adequada. Ao fazer essa observação, Rubem Alves ele propõe algumas questões em relação ao conhecimento científico e ao poder que esse conhecimento adquire na sociedade contemporânea. A primeira questão diz respeito à diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Esse primeiro item que eu coloquei aqui. A segunda questão concerne ao estatuto do conhecimento científico, encarado como modo de pensar correto. Será a ciência sempre correta, perfeita, absoluta? A gente pode dizer que a ciência é sempre exata? A gente já sabe que não. Finalmente, a terceira questão refere-se propriamente ao poder que o saber científico confere a quem o detém. Poder de induzir o comportamento das pessoas e autoproclamar-se conhecedor da verdade sobre determinados assuntos. O cientista, ele é neutro nesse sentido? É um questionamento que se faz, depois daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, o que a gente percebe? A sociedade está cada vez mais abdicando da sua forma de pensar
e está definindo pessoas que são especialistas em determinada área. E esse especialista pensa por todas as pessoas. É o especialista em economia, é o especialista em direito, é o especialista em medicina. As pessoas não pensam mais, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais uma sociedade cada vez mais especializada, mas cada vez menos especializada, porque as pessoas estão cada vez deixando de adquirir conhecimentos sobre diferentes coisas. Não existe mais a figura do polímato que existia na antiguidade. Uma das questões que se coloca em relação à ciência é a questão da superioridade. Ele trata do problema da oposição extrema entre o senso comum, que é o saber sem fundamentação, e a ciência, que é o saber fundamentado, que a partir do positivismo, que a gente já viu na aula passada, levou à valorização exagerada do saber científico, em detrimento de outras formas de conhecimento, como o mito, a religião, a arte e até a filosofia. Desse modo, a ciência ela passou a ser vista como tipo de conhecimento superior. No entanto, Myrdal ele vai falar que a ciência nada mais é que o senso comum refinado e disciplinado. E vai dizer também que os fatos não se organizam em conceitos e teorias se simplesmente os contemplamos. Na verdade, exceto no contexto de conceitos e teorias, não há fatos científicos, mas apenas caos. Existe um fator a priori inevitável em todo trabalho científico. Perguntas devem ser levantadas antes que respostas possam ser dadas. Com essas afirmações, o que ele vai dizer? Ele vai mostrar que existe sim a ciência ela tem um papel preponderante no conhecimento. No entanto, a ciência ela é esse senso comum refinado e disciplinado. Por quê? Porque exatamente parte-se do senso comum, aquelas perguntas que são levantadas pelo senso comum para chegar aos conhecimentos científicos. É na verdade isso que ele está dizendo. Outra questão que se coloca é a questão da correção. O que é a questão da correção? Trata-se do problema de entender o conhecimento científico como modo de pensar correto, até mesmo perfeito, absoluto. A maioria das pessoas não se dá conta de que não é bem assim. Não há certezas absolutas em relação à validade de nenhuma teoria científica. Elas são transitórias, a gente viu na aula passada, o que já derruba esse mito, pois o que é certo, perfeito, não deveria ser substituído ao aperfeiçoado. Então, o saber científico ele é um saber precário, provisório, refutável. Além de tudo, a gente tem que perceber que o objeto da ciência é um objeto complexo. Os fenômenos são complexos. Não só os fenômenos sociais, mas aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo, o fenômeno social, mas temos o fenômeno também, a questão ambiental, também que se coloca hoje em dia. Mesmo com os avanços da ciência, a gente vê sempre problemas surgindo todos os dias. Tanto que Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, ele vai ironizar dizendo que a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos 10 outros. Por isso, a gente coloca a questão da correção. Outra questão que é colocada é a questão da neutralidade, que eu falei inicialmente nesta aula. Essa questão da neutralidade ela foi formulada por Francis Bacon. Trata-se do problema de entender a ciência como algo à parte da sociedade dos seres humanos, guiada apenas pela razão, que sabe ser neutra e imparcial. Mas sabemos que a produção científica e tecnológica ela se insere no conjunto dos interesses das sociedades. Frequentemente, ela é direcionada por verbas, financiamentos vinculados aos objetivos dos grupos que exercem poder social. O conhecimento científico ele não é neutro, nem a sua aplicação. A gente sabe muito bem que a ciência ela depende disso. Ela depende de verba. Então, querendo ou não, por exemplo, indústria farmacêutica é uma indústria que se desenvolve rapidamente. Mas sempre por quê? Porque há um interesse financeiro nisso aí. E há outras indústrias que não desenvolvem. Às vezes até indústrias que trabalham exatamente com essa ideia da cura de determinadas doenças. Às vezes não é vantajoso você criar uma pesquisa que às vezes é onerosa, para curar uma doença, porque é muito melhor você tratar a doença do que você curá-la. Nietzsche vai dizer que o conhecimento se dá por meio de alguma forma de dominação. Todo conhecimento implica o poder. Com o conhecimento científico ocorre o mesmo, como a gente acabou de ver. Então, gente, essa aula era só para dizer isso mesmo, essa relação da ciência e sociedade, mostrar os mitos da ciência e essas questões, a questão da neutralidade, da correção e da superioridade que são levantadas em relação à ciência. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, será um prazer respondê-los.